X1 com Raoni, hoje com Geórgia Lima, e eu tenho a alegria de dizer a vocês que é uma cidadã do mundo. Você vai perguntar a ela quantos países ela morou, você vai ver aqui o bem que ela faz ao próximo, o comprometimento social que ela tem, sempre trazendo novidades para o Brasil, em especial nossa querida João Pessoa. Geórgia, muito obrigado por você aceitar esse convite. Eu sei da sua carreirinha, você já chegou dizendo, foram 40 voos esse ano, daqui a pouco ela pega outro voo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, que bom que deu certo para a gente bater esse papo. Esse aqui é um sim sempre, viu? Saiba disso. E é para começar chorando, eu acho, né? Com essa apresentação linda. Eu não esperava. E é bom saber que as pessoas, inclusive você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, me enxerga dessa maneira tão bonita. Então, pode contar sempre comigo. É alegria imensa. Vamos iniciar um pouquinho lá atrás, né? Você, antes de definir sua vida profissional, foi morar fora, fez uma experiência fora. Eu queria que você contasse se isso influenciou na sua decisão do que você trabalha hoje em dia, né? Para a gente chegar nos dias de hoje. Como foi essa trajetória profissional? Vou esquecer a parte do colégio, essas coisas, mas vamos vir da parte profissional, que é aquilo que as pessoas gostam também de partilhar aqui. Olha, quando eu tinha que decidir o que eu ia fazer da vida, eu decidi pelo direito a princípio. Eu terminei o curso, enfim, virei advogada, fiz mestrado na área, fui emendando os estudos um ao outro. E aí teve um momento que eu lembrei de um sonho antigo, que era estudar fora. Eu sempre quis, eu alimentei muito essa coisa. E é curioso falar disso, porque já vou começar com polêmica aqui. Eu sou pessoense, nascida e criada, mas eu tive a oportunidade de ir muitas vezes para fora, principalmente nos Estados Unidos, para Boston, porque eu tenho família lá. Então, minha tia que mora lá sempre incentivou muito. E meu pai e minha mãe também incentivavam que eu tivesse essas experiências. E eu fiz isso alimentando essa ideia de que de fora era o melhor. Então, eu não gostava de ser pessoense. Aí vem a polêmica. Eu tinha vergonha de ser paraibana, pessoense. Não tenho vergonha hoje de falar isso, porque eu acredito que muita gente pode se identificar e pode ser muito bom. E aí, quando eu comecei a organizar o TEDx, em 2015, eu tive que ressignificar isso, porque eu tinha que procurar ao redor quem são os talentos, onde estão as boas ideias, até por questão de economia. Eu não ia trazer todo mundo de fora. Então, com o TEDx, que é esse evento que eu organizo há 10 anos, que é um evento mundial, no qual a gente tem a licença aqui em João Pessoa para organizar. Já teve várias pessoas famosas, Bill Gates, Serena Williams, até o Papa Francisco já falou num palco do TED. E aí, com isso, eu tive que descobrir esses grandes talentos. Então, eu comecei a me apaixonar pela Paraíba de novo. Eu fiz, nossa, tem tudo isso aqui. Ou seja, o meu quintal é maior que o mundo, como dizia Manuel de Barros, em um poema que eu gosto muito dele. Então, na realidade, eu comecei a pensar global e agir local, porque eu tive, como você destacou, oportunidade de morar fora. Eu fui primeiro morar na Áustria, eu ganhei uma bolsa, eu acabei sendo até a primeira latino-americana a conseguir essa bolsa. Era uma bolsa muito boa, eles pagavam... faculdade? Eu estava já no mestrado. Eles pagavam em euro para eu ensinar a cultura paraibana não, brasileira, mas claro que eu falei da paraibana. Mas eles incentivavam que tivesse esse misto cultural, o que é muito importante a gente saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então eu levava muito sobre economia, história, cultura como um todo do Brasil para crianças e adolescentes. Logo em seguida, eu fui morar nos Estados Unidos, que eu fui estudar negócios. Então eu fiquei 1 ano fora e foi muito importante para mim esse momento. Na Áustria foi Na Áustria foram 3 meses. E depois Logo em seguida, Estados Unidos, para Boston. E lá eu estudei negócios e eu tinha muito essa ideia, depois que eu comecei a organizar o TEDx, eu não sabia o que ia fazer com a minha vida, porque eu fiz, o direito não cabe mais. Eu não quero mais atuar. Foi uma decepção? Foi um reencontro com a sua própria... Eu acho que foi mais um reencontro com minha essência. Eu não tive grandes decepções no direito. Eu fui para a carreira acadêmica, eu ia para o doutorado, esse era o meu caminho. Eu ia para a carreira acadêmica mesmo, era o que eu queria. Mas depois que eu vi que eu tinha a veia empreendedora com o TEDx, as pessoas começaram a me reconhecer. Geórgia, você é uma empreendedora. Eu nem sabia, naquela época ninguém falava, 10 anos, Verdade. Poucas pessoas falavam sobre empreender. E quando começavam a falar isso sobre mim, eu fui resgatar minha criança, minha adolescente. Eu lembro que eu vendia tudo quando era criança. Eu vendia tudo. Aprendi a desbloquear os primeiros iPhones de João Pessoa, da Paraíba. Aí comecei a trazer de lá e desbloqueava, sem saber que nem podia fazer aquilo legalmente, né? Mas fazia na inocência. Nem adulta era ainda. E assim eu fui vendo que eu tinha essa veia de fato. Depois de um tempo fazendo esse processo, eu identifiquei que realmente eu tinha características de uma líder, empreendedora, que eu deixei de lado muito tempo. Porque eu achava que ser líder era coisa de quem se acha demais e tal. Então, eu refutei isso por muito tempo.
Até que eu reconheci que, não, eu tenho um papel social, como você destacou. A gente se encontrou em alguns cursos que depois você mesmo promoveu alguns cursos específicos, como falar em público, na verdade, Isso, oratória. Explica um pouquinho aí claro. nesse misto aí de chegada, de volta, o TEDx caminhando, você começou a participar de cursos e promover alguns cursos. Ainda Exato. funciona hoje? Funciona. Já vai fazer 10 anos também minha empresa, que eu abri logo em seguida. Na realidade, veio de lá para cá, digamos assim. O público começou a me pedir ajuda para falar em público. Porque tanto eu comecei a dar entrevistas, quanto eu preparava os palestrantes do TEDx. Eles têm no máximo 15 a 18 minutos de fala. A regra é 18, só que hoje em dia ninguém mais se atenta tanto. Então a gente está focando muito em 15. E é um desafio você falar toda uma ideia, às vezes uma tese de doutorado em 15 minutos. Então, como a gente tem a metodologia do TED, as pessoas começavam a me pedir: Georgia, me ajuda, eu vou fazer uma entrevista lá não sei aonde, vou fazer uma palestra. Eu lembro muito de uma cliente que eu tive, que ela queria fazer uma entrevista, na verdade uma palestra fora do país. Era a única brasileira, e é paraibana inclusive, a dar essa palestra lá sobre um prêmio que ela tinha recebido. E ela pediu ajuda, e eu, como ela era minha amiga, eu fiz: vou na hora, lhe ajudo. E aí a gente preparou a palestra dela, eu lembro até que ela se emocionou, chorou um pouco durante o processo, porque é um processo que mexe. Depois ela virou para mim e fez: você nasceu para trabalhar com isso. Você tem que trabalhar com isso. E queria me pagar. Eu fiz: não, você é minha amiga, de jeito nenhum. Ela: não, eu vou pagar para marcar esse momento para você. Aí desde aquele dia eu fiz: não, então eu vou ter que trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com isso, porque eu amava fazer, amo até hoje. Então eu trabalharia até de graça, mas claro que não posso. Então, a partir dali, como ela é uma pessoa referência na área, eu fiz: se veio de Marcela Fuji, você deve até Sim, conhecer. sim, sim. Como veio dela, eu fiz: nossa, então tem um peso aqui. E aí, a partir daquele momento, eu vi que tinha mercado. Só que eu sou tão criteriosa que eu fiz: eu vou testar minha metodologia com 100 pessoas. Aí marquei vários grupos, de graça. Será que ela é bem metódica? Não, gente. Pior que sou, pior que sou. Aí eu fui testar, por quê? Porque eu queria colher os feedbacks, o que é que funciona, o que é que não, a forma de ensinar. Então, depois que eu vi que as pessoas estavam gostando e já querendo indicar outros amigos, eu fiz: não, agora eu posso começar a cobrar. Então, aí virou um produto mesmo e ali nasceu a minha empresa, que aí está completando já 10 anos. E com essa mudança, a gente vai até agora apresentar ao público um novo nome. Até já disse a você, né? For Your Growth, que é para o seu crescimento. FYG. Eu penso muito no outro, sabe, Raoni? Não se envolve apenas a fala. Não, soft skills. Soft skills. Por que soft skills? Eu estava até hoje, há pouco, dando uma aula aqui sobre isso presencialmente. Eu, de vez em quando, eu estou aqui em João Pessoa, apesar de estar em São Paulo agora, né? Mas estou lá e cá, Eu né? quero que você vai contar aí. Vou contar. Mas eu estava dando uma aula voltada para soft skills, que é justamente o papel da minha empresa. E recentemente, fui aprofundar uma pesquisa sobre como surgiram as soft skills. Eu sempre tinha curiosidade, porque de 10 anos para cá, o mercado começou a falar sobre isso. Ninguém falava antes, ninguém sabia o que eram soft skills. Apesar da gente viver isso no dia a dia. Mas para quem está assistindo e não sabe, era Exato. bom aproveitar. Aproveitar e vou falar. As soft skills, na verdade, o soft vem de suave. Então, a gente tem as hard skills, que são habilidades técnicas. Por exemplo, o filmmaker que está aqui, ele tem que ter uma habilidade técnica de setar uma câmera, de preparar uma câmera. Mas vamos supor que ele seja um arrogante, duro, não sabe se comunicar, não sabe entrar e sair de um lugar. Ele não tem soft skills, que é a comunicação, aí vem a criatividade, vem a resolução de problemas, o pensamento crítico, a flexibilidade. Então, são várias habilidades, é um conjunto de habilidades que todo profissional tem que ter. E não sou eu, Georgia, que estou falando isso. As soft skills surgiram em 1972 com o Exército Militar dos Estados Unidos, que eles eram preparados tecnicamente, que nem eu dei o exemplo agora da câmera. Imagina o exército preparado para combater os inimigos. Só que quando partia para o lado da liderança, da comunicação, do trabalho em equipe, eles estavam falhando. Então, eles começaram a treinar essas outras habilidades, inclusive inteligência emocional, que é super importante. Com certeza. Então, a partir dali, começou a se desenvolver. Só que a gente sabe que demora um pouquinho o delay para chegar aqui no dia a dia. Então, alguns anos depois, começaram a inserir isso no modelo corporativo. Então, hoje, tem uma pesquisa de Harvard muito interessante. Tem várias empresas, consultorias, que já fazem pesquisas sobre a importância das soft skills. Eu vou citar uma delas que eu adoro. Segundo Harvard, 85% de um bom profissional é composto de soft skills. Só 15% é habilidade técnica. Então, veja, você conhece com certeza alguém, e sua audiência aqui, seus ouvintes, telespectadores, eles conhecem, todo mundo conhece alguém que não é bom tecnicamente, ou é mais ou menos, mas ele tem uma lábia tão boa, ele se destaca na comunicação, que as pessoas lembram daquela pessoa.
E não vai lembrar tanto só porque você é bom tecnicamente. Então, qual é o melhor dos mundos? Os dois, para a gente atingir os 100%. O objetivo. Exato. Então, o Fórum Econômico Mundial também, que é super importante, e eu faço parte de um grupo vinculado ao Fórum, tive a oportunidade de conhecer o Klaus Schwab, o presidente do Fórum. Ele traz ali das 10 principais habilidades que todo ser humano precisa ter hoje. A comunicação já foi a primeira. Hoje é a habilidade da IA, você saber utilizar bem IA. Mas entre as 10 tem várias soft skills, até hoje. Pensamento crítico, por exemplo. Então, não tem como escapar disso. Então, minha empresa, ela começou por comunicação, que já era uma soft skill. Só que eu acredito que não é legal esse pensamento muito nichado. Então, óbvio que ainda é o principal que eu ensino, mas eu amplio o olhar do meu cliente para ele entender que ele precisa desenvolver todas essas outras habilidades, se ele quer se manter no mercado de trabalho. E para você chegar nesse passo do entendimento das habilidades, você fez programação neurolinguística? Isso. Quais foram as habilidades que você... Olha, eu comecei tudo com teatro, acredita? Porque eu era uma pessoa tímida. Tive que dar a primeira entrevista num grande canal nacional e eu fiquei muito tensa. Eu lembro que eu tremia a voz, não aguentava. Eu vi o microfone e dizia, meu Deus do céu, vou ter que encarar. Eu tinha coragem, mas tinha o medo ali me acompanhando. E aí eu fiz, não dá, eu tô sofrendo demais para dar uma entrevista. Suava frio, gaguejava. Era um horror, de verdade, abrindo meu coração aqui. E eu fiz, não é possível que seja tão difícil assim. Aí alguém me falou, vá fazer teatro. Teatro vai lhe desbloquear. E assim eu fiz. Aí fiz um curso menor, depois um maior. Inclusive, Luquete foi um dos, que é muito conhecido aqui, Luquete foi um dos alunos. É tanto que eu bati o olho nele. Se eu tenho um talento, é de descobrir outros talentos. Aí eu bati o olho nele. E aí eu vou dizer, se eu tenho um talento, é unir as pessoas Olha que têm aí. talento para gerar resultado. Maravilha. Então é um combo maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu fiz, esse menino vai ser o melhor da turma, certeza. E assim foi, viu? Ele se destacou, tá aí, só voando. Então, e a gente tem uma parceria linda até hoje. Ele que apresentou o último TEDx aqui, ele com a Ana Beatriz. Então, o que aconteceu? Eu fui pro teatro. Depois do teatro, dos 2 cursos, eu despertei o olhar para aquilo. Eu fiz, eu vou estudar mais. Então, programação neurolinguística. Aí veio neurociência também. Eu fiz um curso muito bom também com PhD em Harvard, um médico, para estudar estilo de vida, porque tem tudo a ver com a nossa comunicação. Por exemplo, se eu vou dar uma entrevista aqui para você agora, eu não vou tomar uma xícara enorme de café. Por quê? Porque o café vai acelerar meus batimentos. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem muita energia. Aí eu ia estar aqui enlouquecido, batendo aqui, ou ia estar rodando, sabe? Ou atropelando sua fala. Não tem aquelas pessoas que Sim. atropelam a fala do outro? Isso é ansiedade na fala. E tem a ver também com açúcar, com cafeína. E aí tem outras coisas que também a gente tem que entender. O sono. Se você não dorme bem, você não vai se comunicar bem, porque você vai esquecer a informação. Aí vem aquela pessoa que usa os vícios de linguagem. Além disso, exercício físico. O que é que tem a ver exercício físico com comunicação? Tudo a ver. Se você, primeiro, você está bem com você, seu corpo, você já vai estar mais confiante na fala. O segundo aspecto é que, se você faz algum exercício físico até 30 minutos antes, por exemplo, de uma entrevista, de uma fala importante, você liberou a adrenalina. Então, você liberou a adrenalina, vem serotonina, endorfina. Então, você vai estar mais tranquilo, mais presente. Então, eu ensino isso aos meus alunos. Por fim, a respiração. Tem gente que fala e nem para respirar. Então, a respiração, ela traz consciência e ela reduz a adrenalina. Então, é tudo sobre uma gestão dos hormônios também ali. Então, não basta eu dizer, estuda esse livro aqui de oratória. Tem todo um caminho ali mais profundo para a gente criar uma base boa e a pessoa se trabalhar melhor nesse sentido. Viu aí, programação neurolinguística, neurociência, essa última agora... Que também foi, né? Neurociência aplicada ao estilo de vida. Ao estilo de vida. Isso, ao estilo de vida. E aí eu também estudei vários cursos de oratória. Eu estou provocando os cursos, que eu sei que ela disse 3, mas vai avançando aí. Não, viu? Teve um muito importante, que foi um marco para mim, que foi o do Você MIT. leu aquele livrinho Corpo Fala? Não? Esse aí é um clássico. Meu pai me deu esse livro quando eu tinha 13 anos de idade. Olha aí, tá Tava vendo? plantando a semente sem nem saber. Mas o melhor curso que eu fiz, assim, ultimamente, foi o do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é um dos melhores do mundo. E eu quis ir para lá, porque lá tem um professor que ele é o campeão de oratória dos Estados Unidos, professor Edward Schiappa, uma sumidade. E, além disso, eles focam muito em números lá, como comunicar números. Então, eu queria muito aprender sobre isso. Então, me especializei em comunicação persuasiva
no MIT e continuo estudando. Então, assim, sempre vai ter novidades, sempre. Eu estou o tempo inteiro em busca disso, sabe? Bacana. Tem um rapaz nas redes sociais, né? Ele fala, fazendo análise do corpo humano, da fala humana, que é o Metaforando. Metaforando, eu sabia. Vitor, Vitor. ele é muito bom. Eu O gosto. Vitor e é um parceirão aí do meu irmão, né? Meu irmão que Sim, faz, verdade. um parceiro. E ele é perito, não é? Ele é perito perito, mesmo, ele é muito E eu bom. acompanho, né, um pouquinho desse trabalho aí e cada vez mais vou entendendo aí como é a linguagem do corpo humano. Né? Agora, eu que vou fazer a pergunta agora. Veja, quanto mais a gente sabe sobre o corpo humano, mais a gente fica perigoso no bom sentido, não é? A gente Sim. fica mais armado no bom sentido. Tem mais uma forma de você Preparado, analisar. né? Mais preparado. Você está preparado aí para essas realidades, para uma entrevista, para um bate-papo, para um podcast? Se não tiver, eu já tenho a pessoa para lhe preparar aqui. Em qualquer área, pode ir. George é uma pessoa aberta, acessível, troca ideias, com certeza vai trazer elementos importantes e se for sua mentorada aí, você for mentorado por ela, você vai longe, viu? Tenha certeza. Eu gosto muito disso. Eu nasci para ajudar os outros a alavancarem suas vidas, suas carreiras. E para finalizar esse ponto específico, eu gosto muito de uma frase que, para mim, quando eu vi as entrevistas do Warren Buffett, que é um multimilionário norte-americano, já está quase chegando aos 100 anos de idade, ele era muito tímido. Ele tem entrevistas falando que ele tinha uma timidez daquelas piores que existiam. E ele fez economia em Wharton, uma das melhores universidades do mundo, e ele falou que podia rasgar o diploma dele, de Wharton, e ficar com o de oratória que ele fez com Dale Carnegie, que é daquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele fala que aquilo mudou a vida dele, e por fim, ele tem uma frase que eu amo, que é: quem investe em comunicação amplia seus resultados em pelo menos 50%. E eu acredito demais nisso, porque eu vejo os meus alunos passando por isso. Como você falou, entrevista. Tem uns que não aparecem, aí faz um trabalho incrível nos bastidores. Mas aquela história, quem não é visto não é lembrado. Não tem coisa mais certa do que isso. Repete a frase. Quem não é visto não é lembrado. E a de Warren Buffett? A de Warren é muito boa. O Warren Buffett falou: quem investe em comunicação amplia seus resultados em pelo menos 50%. Tá esperando o quê? Mas imagina você aumentar seu salário hoje, os seus insumos aí, o que você ganha em pelo menos 50%. É sensacional. E não é fala de vendedor, ele é um economista. Então ele fala ali com provas, sabe? E toda entrevista que ele dá, se você pesquisar no Google os vídeos dele, ele só fala assim. Alguém pergunta: me dê um conselho então para a nova geração? Aí ele sempre fala: estude comunicação, porque é isso que vai mudar a sua vida. Um cara que é economista, que um grande resultado. De resultados incríveis, né? Falando isso, entendeu? Então, depois que eu comecei a pesquisar sobre ele, eu fiz: não, agora eu tô no caminho, assim, eu tenho certeza que é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? E aí você, nesse tempo todo, foi para São Paulo. Isso, exato. Por que a decisão de São Paulo? Vamos lá. Que foi fácil, foi difícil? Não foi, é difícil. Primeiro, João Pessoa, esse paraíso, que eu me reapaixonei, tá, pessoal? Eu sou louca por João Pessoa, a maior defensora que É embaixadora. Não, eu amo João Pessoa demais, assim, eu sou louca por essa cidade. É tanto que eu venho aqui de 2 em 2 meses. Eu mantenho uma residência aqui e outra lá. Eu fico lá e cá mesmo. Eu tava indo muito a São Paulo, cerca de 6 a 8 vezes ao ano. Por quê? Porque os clientes estavam lá, os corporativos, que eu dou muito treinamento corporativo para grandes empresas. Então, de tanto ir, eu fiz: caramba, eu acho que é importante eu ter uma base aqui. Porque os relacionamentos, a gente acaba encontrando mais pessoas. Tem uns que fazem: olha, você vai estar aqui semana que vem porque eu preciso de um treinamento tal. Então, o gasto seria muito maior de eu comprar passagens de última hora. Então, conversando eu tenho muitos amigos lá também. Então, eu já tinha uma base boa. Eu já tinha morado lá em 2018. Porque eu passei no Global Shapers de São Paulo, que é esse grupo vinculado ao Fórum Econômico Mundial. Então, como eu já tinha uma base, uns amigos e tudo, aí eu fiz: vou fazer um teste, 6 meses. Eu me dei esse prazo. Dando certo, eu vou prolongando. E assim eu fiz. Aí fui prolongando, é tanto que eu não peguei logo o apartamento fixo. Eu fiquei em Airbnb no início, enfim. E depois deu certo, e aí agora já vai fazer 2 anos já que eu tô lá. E aí eu venho sempre. Eu tenho uma família aqui muito querida, você sabe. Então não posso deixar. E também o TEDx, que se a gente fica muito longe, as coisas não acontecem. Não roda, né? Não rodam. Então, o TEDx está sendo anual? A gente não tem um prazo assim certo, um fixo. Eu gosto de fazer anualmente, porque eu acredito que se demora muito, perde um pouco
até o interesse. Então, e não só por isso, a gente tem um papel muito forte aqui na cidade, de despertar as grandes ideias, de discutir sobre o que João Pessoa precisa falar. E é um papel de diálogo. Aí tem gente que pergunta, vocês são esquerda ou direita? Não existe isso pra gente. A gente é um lugar seguro para pessoas de direita, pessoas de esquerda dialogarem. Porque a gente não tem mais isso. Com É muito certeza, difícil, com não é, certeza. Raoni? Eu particularmente gosto muito da frase de Dom Helder Câmara, né, que diz assim, aquele que pensa diferente de mim me enriquece. Perfeito. Ou seja, perfeito. eu acho que o TEDx, ele é um ambiente de você se enriquecer com pensamentos diferentes. Exato, a gente já teve até uma fala uma vez assim, que uma pessoa fez, mas fulano vai estar no TEDx? E ele não é contra a visão do outro que já palestrou? Eu fiz, é por isso mesmo que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente não quer defender só uma bandeira. Não é esse o papel. É um papel apolítico justamente para a gente enriquecer esse olhar. Dos que eu participei, o mais marcante foi a palestra de Sérgio Aires, Ah, né, foi que muito contou legal. a história dele, Isso. e o menino da comunidade São Rafael, Flávio. que gerou a sua própria moeda. Nossa, esse foi fantástico. Esse foi assim... fantástico. Eles criaram uma moeda própria numa comunidade carente. Foi. Então, muito interessante. Conta aí o que mais marcou dentro dos TEDx que você participou e tira um aqui em João Pessoa que você gostaria de partilhar. Olha, já foram muitos, né? São muitos, 10 anos de TEDx João Pessoa, a gente completou agora. O evento aconteceu 3 dias atrás aqui. E, assim, a gente já teve temas dos mais diversos possíveis, assim. Eu gosto muito de olhar para trás e ver que essas palestras, elas não pararam ali. Não são palestras que a gente só fez a palestra e foi embora. Eu gosto muito do caso da mestra Doci. A mestra Doci, que está à frente da escola Olho Vivo do Tempo, aqui em João Pessoa. Lá em Gramame. Isso, lá em Gramame, na realidade, em Gramame. E ela falou em 2016. Quando foi ano passado, a gente estava discutindo sobre o que é que João Pessoa precisa falar. João Pessoa está crescendo assustadoramente. Que bom, não sou contra o crescimento, pelo contrário. Mas sou muito a favor também da natureza, da proteção da natureza. E eu mantive um contato muito grande com ela, e ela me ligou um dia e falou, olha, preciso muito da sua ajuda, minha filha. Diga. O Gramame, que abastece quase a cidade inteira, está sendo invadido, está sendo poluído. Então a gente precisa pensar em possíveis soluções. Então está na hora de fazer um TEDx, então vamos fazer. Então eu fiz um TEDx pequeno ano passado, a gente fez para 30 pessoas, inclusive pessoas até opositoras estavam juntas lá. Por quê? Porque a gente não disse quem ia estar lá. A gente convidou as pessoas específicas que têm a ver com esse tema, tanto do desenvolvimento, ou seja, construção e por aí vai, quanto os protetores e também a academia. Então eu vejo assim uma tríade muito interessante. E a gente levou uma pessoa representante da escola, ela foi falar sobre o que estava acontecendo. Depois, os especialistas, inclusive teve a André Agra, teve a Karina Macê, que foi da Sudema, teve um criativo, que foi João Faisal. Nossa. Então, a gente juntou um time bem diverso. O Serginho estava lá, Sérgio Aires. Então, muitas pessoas interessantes juntas. Uma pessoa também da academia, a Andréa, que foi palestrante nossa, que é uma geógrafa, doutora. Sim, conheço. Sumidade também. Então, a gente colocou essas pessoas numa mesa para, depois das falas, eles debaterem sobre possíveis soluções plausíveis do que fazer com essa situação. Então, dali saíram várias ideias interessantes e aplicáveis. Então, para mim, esse é um grande case de tirar do papel e não ficar só a coisa da teoria, da fala ou da história de vida, porque o TEDx não é sobre superação. Não necessariamente, porque tem gente que pensa em palestra e já pensa em motivacional e tal. Nada contra. Esses direcionamentos plausíveis, tem algum lugar? A pessoa consegue acessar? A gente fez um manifesto a partir disso. A gente tem um site, tem todas as informações lá. Inclusive, nada impede que isso vire alguma política pública, por exemplo. Então, a intenção da gente é que, a partir daquilo, a gente chame a atenção das pessoas que são os tomadores de decisão. Inclusive, esse chamou a atenção de uma pessoa do Ministério Público. Ele entrou em contato comigo e falou, eu vou reativar essa pauta aqui dentro. Então, isso é uma provocação, na realidade. No fim do dia, o que a gente quer é provocar soluções para a nossa cidade ser cada vez melhor. Então, o Think Global, Act Local, ou seja, pensar global e agir local, é o mais importante, porque tem gente que quer mudar o mundo, né? Eu quero melhorar o mundo e tal. Começa a olhar para fora. Eu fui essa pessoa já. Então, não, a gente tem que melhorar a nossa rua, o nosso entorno, não é? Você que é uma pessoa pública sabe disso. Então, a gente tem que fazer, mesmo que eu não seja política, não tenha interesse nessa área, a gente tem um papel político, independente disso. Onde eu morar, né? Onde eu morar. E muita gente aponta, porque o fulano não fez, o político X fez isso. E você, o que é que fez pela cidade?
entende? Muito bom. Então, acredito que esse é um papel, o TEDx me levou a entender como um papel de cidadão mesmo, sabe? E aí, assim a gente busca que outras pessoas também despertem a partir disso, entendeu? Que E nem aí esse é o braço social da Geórgia, o É. TEDx é o... Acho que eu puxei a manhinha nisso. Eu tenho uma mãe que foi assistente social, né? Ela está aposentada. Então, acredito que esse lado, eu lembro que minha mãe tirava a sandália do pé dela para dar para alguém, se fosse preciso. Já a vi fazendo isso. Então, eu acredito que a gente tem que se importar sim com o outro. E infelizmente, Raoni, aí falando por uma coisa que é uma percepção minha. E aí eu sou muito positiva, mas nesse aspecto eu tendo a ser um pouco mais realista, que eu acredito que a gente está se tornando mais individualista ao longo dos anos, principalmente por isso aqui. Então as telas estão ali impedindo até o contato visual. Então as pessoas estão cada vez perdendo mais o tato ali de dialogar, de se importar, de perguntar se está bem mesmo e buscar uma comunidade. Então o TEDx ele não é um evento. O TEDx é comunidade. Ele nasceu para ser comunidade. Então numa comunidade a gente faz o quê? A gente ajuda uma ao outro. Está a serviço, entendeu? Olha isso, se você olha o TEDx com um olhar distante, seja próximo. Tenha certeza que lá tem espaço para você e você pode participar, né? Não só do evento em si, mas daquilo que você trazer. Leva as ideias aí para a Geórgia, traga aqui, você vai longe com as suas ideias, viu aí? Mestre Doci lá em Gramame, algo distante, tá uma realidade, e aí tá aí buscando resultados no dia a dia de cada um. Geórgia, já é um bate-papo rápido, né? Quando você vê como é bom, passa rápido. Demais. Mas o pensamento futuro da sua empresa, da sua pessoa e do TEDx, que agora eu digo do seu braço social. Interessante, você está muito na linha atual da gente. A gente teve o tema agora, 3 dias atrás, que foi Futuros do Presente. Justamente pensando o que é que a gente vai fazer a partir desse presente. Olhar para frente é muito legal. Então, da minha empresa, novidade aí, ó, em primeira mão. Eu vou jogar aqui que eu sei que você é um homem abençoado e a gente vai levantar isso aqui juntos. Eu vou internacionalizar minha empresa. Então, a ideia é começar a dar treinamentos internacionais, corporativos. Na verdade, esse ano eu até fui a trabalho para os Estados Unidos 2 vezes, já para começar a articular isso. Reativei meu inglês com minha teacher, para deixar em dia. Já era fluente, mas sempre tem uma coisa ou outra que a gente precisa melhorar. Então, é aquela coisa, o pensar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então, como diz Jorge Paulo Lemann, então, resolvi sonhar grande. Então, esse é um passo que eu vou dar para For Your Growth, que é a minha empresa. Depois, em relação ao TEDx. O TEDx, a gente completou 10 anos, então a gente já está pensando, e os próximos 10 anos? Então, a gente já tem 2 eventos marcados. Posso revelar a primeira data, em primeira mão? Pode. A gente definiu ontem, na nossa comemoração, dia 30 de maio. A gente vai fazer o próximo evento. A gente já está com todos os speakers convidados, e esse vai ter gente de fora e gente daqui. A gente vai fazer um misto. Então, vem muita gente boa. Vem um até da NASA, para vocês terem ideia. Olha aí, se preparem. Esse vai ser... Não, cada ano a gente vai se superando. Então, esse vai ser muito bonito. Esse último foi na Igreja São Francisco, né, no Centro Cultural. Aliás, foi muito bonito lá, todo mundo ficou deslumbrado assim, com o lugar. E esse próximo a gente ainda está definindo o lugar, mas em breve vocês vão saber. Então, esses são os principais caminhos aí que a gente está tomando, como o TEDx, o lado social continua sempre. E assim, em relação ao trabalho que eu desenvolvo, eu quero cada vez mais encontrar e dar voz a pessoas que são boas tecnicamente, empresas também que prezam por isso, e que precisam se colocar de uma marca pessoal mais interessante e se colocar de uma maneira maior do que ela própria se enxerga. Então, esse é o meu papel. Parabéns. Eu vou perguntar para as pessoas saberem. Para lhe seguir, para seguir o TEDx, boa. Como é que lhe encontram aí? Lá no meu perfil, Geórgia Lima, número 1, tem tudo. As 3 empresas ali, o TEDx oficial, que é o internacional, o nosso, que é o João Pessoa, TEDx, João Pessoa, tudo junto, claro, e a We Are Fig, ou seja, a empresa que também está lá. Você pode localizar tudo isso na bio do meu Instagram, Geórgia Lima, número 1. Número 1 é um significado muito grande, viu? Exato, não é à toa não. Não é à toa não. Siga aí, Geórgia, siga o TEDx, acompanhe o trabalho dela e eu lhe espero na próxima X1 com Raoni. Deus abençoe. Geórgia, muito obrigado. Muito obrigada. Deixa aí sua mensagem final para os nossos ouvintes, porque está no Spotify, e os nossos telespectadores no YouTube. Eu costumo dizer que é junto dos bons que ficamos melhores. Então, há tantos anos essa amizade se conserva e eu quero agradecer, porque a gente só sabe quem é a pessoa quando vê com quem ela anda. Então,
Por isso que eu gosto sempre de prezar pelas boas relações e eu sugiro que você também procure fazer isso por você.